O que é o ego? O ego é uma construção, um reflexo distorcido do que acreditamos ser. Ele se manifesta como a voz que diz eu, mas não é a essência do ser. É uma máscara, um personagem que vestimos para navegar o mundo. Contudo, confundimos o papel com o ator, a sombra com a luz. Essa confusão transforma o ego em algo maior do que ele é. E é por isso que tantas vezes ele assume o controle, transformando a vida em um ciclo de desejos, medos e comparações. Apesar de suas limitações, o ego possui uma função. Ele organiza a experiência, dá sentido ao mundo externo, constrói narrativas que nos ajudam a interagir com o outro. Sem ele, não haveria um eu reconhecível. Mas o problema começa quando ele se torna o mestre e não o servo. Nessa inversão de papéis, o ego busca segurança, mas encontra ansiedade. Procura validação, mas permanece insatisfeito. Tudo que ele toca é limitado, porque ele próprio é limitado por natureza. Reconhecer essa verdade é o primeiro passo para transcender sua influência. O ego, no fundo, é apenas uma ilusão. Ele é como um reflexo em um espelho. Parece real, mas carece de substância. Ele se alimenta de identificações. Eu sou isso, eu tenho aquilo, eu quero aquilo outro. Essas identificações criam a ilusão de um eu sólido. Mas quando olhamos mais de perto, vemos que o ego é apenas um movimento, uma construção mental, sem essência verdadeira. Assim como as nuvens obscurecem o céu sem jamais tocá-lo, o ego obscurece a consciência sem jamais alterá-la. Curiosamente, o ego é tanto obstáculo quanto caminho. Ele nos aprisiona, mas também nos desafia a buscar a liberdade. Contudo, lutar contra ele o fortalece e ignorá-lo o alimenta. O verdadeiro caminho está em observá-lo, ver o ego pelo que ele é, sem condenação, sem identificação. Não é necessário destruí-lo, é necessário compreendê-lo. Essa compreensão dissolve sua influência e nos liberta de sua tirania. A dinâmica do ego está enraizada na dualidade, ganho e perda, sucesso e fracasso, prazer e dor. Ele constrói sua identidade nesses opostos, acreditando que precisa de um para evitar o outro. Mas a vida está além dessas divisões. A essência do ser não está no isto ou no aquilo, mas naquilo que observa ambos. Como uma moeda que possui dois lados, enquanto estivermos presos a um, estaremos presos ao outro. Reconhecer essa dinâmica nos ajuda a transcendê-la. Não se trata de negar o ego, mas de ver além dele.
Outra armadilha do ego é sua relação com o conhecimento. Ele adora acumular informações, pois isso o faz sentir-se importante. Mas conhecimento acumulado não é sabedoria. O ego usa o saber como um troféu, enquanto a sabedoria dissolve o próprio ego. Saber mais não significa ser mais. É no desapego do saber que surge o verdadeiro entendimento. O ego busca respostas e conclusões, mas a sabedoria habita o mistério e floresce nas perguntas. Enquanto o conhecimento alimenta o ego, o silêncio alimenta a alma. Observar o ego é um exercício transformador. É como observar uma criança brincando. Não é preciso interferir, apenas observar. Quando o ego é observado, sem julgamento, ele perde sua força. Ele não desaparece, mas deixa de comandar. Na luz da consciência, o ego se torna transparente. A prática da autoobservação é simples, mas poderosa. Não tente mudá-lo, apenas veja-o. Quando a consciência está presente, o ego não pode dominar. Ele se torna um reflexo e não mais a fonte da sua identidade. No silêncio, o ego se dissolve, não porque é destruído, mas porque é visto como irreal. O silêncio não é a ausência de som, mas a presença de algo maior. É nesse espaço que a essência do ser se revela. O ego grita, mas a verdade sussurra. Para ouvi-la, é preciso aquietar-se. No silêncio, não há necessidade de ser algo ou alguém, há apenas o ser, pleno em si mesmo. A libertação do ego não está em lutar contra ele, mas em compreender sua natureza. O ego é uma parte do todo, mas nunca o todo. Ele é uma ferramenta, não um mestre. Quando isso é compreendido, o ego perde seu domínio. A verdadeira liberdade não é a ausência do ego, mas a presença da consciência. É viver sabendo que o ego é uma onda, mas você é o oceano. O ego é uma máscara, mas você é o ator por trás dela. Libertar-se do ego é viver além das identidades, nascendo a cada instante na verdade do que você é.